cedo me acorda a oração. É o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão. Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Bom dia. Sim, você está no lugar certo. A gente hoje vai falar sobre ciclo celular e apoptose. Mas antes, eu queria propor para você que você arrumasse um lugar confortável em casa, afastasse distrações, tudo aquilo que não vai te deixar concentrado no assunto de hoje, para que a gente possa começar. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim, quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever, entender o amor. E aí hoje a gente vai começar, depois de entrar nessa vibe um pouquinho mais tranquila, a gente vai falar sobre um tema bem interessante, bem importante para a gente, que vai estudar agora câncer no CDP-5. Vem comigo, vamos lá. O título do CDP-5 é A Culpa é das Estrelas. Se você não conhece, vale a pena conhecer essa história de dois jovens que estão lidando com o câncer. E hoje, para começar a abrir esse tema tão importante, né, tão delicado também, nós vamos elencar aí 3 tópicos diferentes, tá? Vamos diferenciar as etapas do ciclo celular e as principais vias de regulação. Vamos descrever a cascata proteolítica envolvida na apoptose e relacionar as falhas na regulação do ciclo celular e na apoptose com o desenvolvimento de neoplasias, entre elas as neoplasias malignas, que é o câncer. Tá? Esse vídeo ele foi dividido em 3, essa conferência, na verdade, foi dividida em 3 vídeos. Então, nós vamos começar falando sobre o ciclo de vida de uma célula. Se você tem domínio sobre esse conteúdo, se você conhece os ciclos, as fases do ciclo de vida e as características delas, você pode pular para o vídeo 2, tá? Porque nesse aqui a gente vai focar bastante nas etapas do ciclo de vida de uma célula e no 2, os mecanismos de regulação desse ciclo. Então, se você tiver certeza que você sabe nós vamos começar falando da mitose, vamos focar muito nela nesses próximos slides, faltam poucos para a gente terminar, mas a gente vai ficar de olho aqui nessa célula que eu estou mostrando para vocês. Ela é a célula parental ou célula mãe. Essa célula ela recebe estímulos do ambiente, hormônios de crescimento, interleucinas, ela vai receber incentivos externos ou até mesmo internos, uma programação interna para se multiplicar após ter nascido, né, após um determinado número de horas de ter nascido. Então, essa célula recebe o estímulo e vai entrar na fase inicial, que é a fase prófase, né, da mitose. Na prófase, os cromossomos eles vão ser altamente condensados e compactados, para que essa célula possa trabalhar com esses cromossomos mais na frente. Né? Não adianta eu trabalhar com rolo de barbante se ele estiver todo aberto, solto e niado. Então, a gente faz essa compactação para ficar mais fácil a célula de manusear, de deslocar esses cromossomos para um lado e para o outro. Afinal, nos nossos cromossomos nós temos as informações mais importantes, né? Eles dizem quem a gente realmente é. Então, após a prófase, todos os cromossomos se alinham no centro da célula, nessa segunda imagem. E aí a gente tem a metáfase, tá? Após esse alinhamento, se tiver qualquer cromossomo perdido, a célula espera que ele se encaixe na metáfase. E aí nós temos a anáfase, que as cromátides irmãs vão sendo separadas.
A anáfase vai corresponder aí a essas duas imagens, que eu coloquei o A do lado, a primeira etapa e a segunda. Quando a gente vê que já existe núcleo, né, em cada uma das novas células filhas, a gente já chama de telófase, tá? E aí vai ter a divisão somente do citoplasma, que a gente chama de citocinese. No final da telófase, nós temos duas células filhas idênticas às células mãe, né? Ou seja, tem o mesmo número de cromossomos, tudo igual. Seguindo adiante, nós vemos essa imagem também muito bonita, onde a gente consegue visualizar uma célula fazendo mitose, né? Tem várias aqui, mas a gente consegue identificar. Você sabe identificar qual seria a fase dessa célula aqui nesse momento? Já estamos aqui na telófase, né? Essa célula já está praticamente se dividindo, chegando aí na reta final. Então, a mitose faz parte do ciclo celular, é uma etapa muito importante para nós seres eucariontes e ela vai permitir, por exemplo, que nossos tecidos eles se regenerem. Nessa primeira imagem no canto superior esquerdo, na figura 7, nós vemos uma lâmina de pele após lesão do tipo queimadura. E essa pele, com 7 dias de processo de recuperação, ela começa um processo de regeneração e de cicatrização. Na seta vermelha, nós vemos o epitélio, que é formado por células tronco, células lábeis na camada basal, e essas células têm grande capacidade mitótica. Elas vão realizar mitose naturalmente e também após um processo de lesão. E aí elas vão fazer com que haja regeneração da epiderme. Ao lado, nós temos uma imagem onde a gente visualiza hepatócitos em regeneração. Também são células com capacidade de realizar mitose, mas os hepatócitos, diferente das células lábeis, eles são células estáveis. Então, eles só vão desencadear esse processo caso haja uma lesão inicial. Além da regeneração de um tecido ou órgão, a mitose também vai ocorrer em processos fisiológicos, em processos naturais, através de estímulo hormonal. Células, por exemplo, do útero grávido vão se proliferar, aumentando o volume desse órgão em até 30 vezes. O epitélio glandular mamário também vai se proliferar. A mama de uma mulher que está amamentando, ela aumenta de volume por conta dessa proliferação das células epiteliais glandulares que vão produzir o leite. Então, essa balança que vocês veem nessa imagem aqui embaixo mostra para a gente que quando existe aí um desequilíbrio entre a taxa de proliferação celular ou mitose e a taxa de morte celular ou apoptose, a gente vai perceber que há, no caso dessa balança, um aumento num tecido ou num órgão. Nós temos, nesse caso, a balança pesando mais para o lado da mitose. Isso significa que as células estão fazendo mais mitose e, com isso, o tecido ele está aumentando de volume, né? Ou o órgão em si está aumentando. Vemos aí mais duas balanças. A primeira, ela está em equilíbrio. Nós temos, então, a taxa de proliferação celular é igual à taxa de morte celular. Esse é um tecido que está em equilíbrio, ele está num processo de renovação. As células que morrem são substituídas por células jovens que estão surgindo. É o que acontece no epitélio normal, saudável, do intestino, do estômago, o nosso próprio epitélio de revestimento. São células que se renovam e que vão sendo substituídas quando envelhecem por células mais jovens. Na segunda balança, nós vamos ter um destaque aí para as células que estão morrendo por apoptose. Quando um tecido tem mais morte celular por apoptose do que proliferação celular por mitose, esse tecido ele vai estar morrendo. Isso acontece no nosso envelhecimento, no processo de senilidade. Nossos tecidos eles vão reduzindo de tamanho, justamente por conta de um processo de apoptose maior do que da proliferação celular. Mas a apoptose, gente, ela também tem um lado importante para a gente. Ela impede, por exemplo,
que um paciente que tenha uma célula mutante comece a se proliferar. Essa célula mutante, caso entre em apoptose, ela vai impedir, né? Esse processo vai impedir que haja a formação de um câncer. Então, a gente vai entender um pouquinho melhor esse contexto à medida que a gente for seguindo nas nossas aulas. Vamos continuar vendo os outros vídeos.